Olá, gente! Estamos aqui em mais um programa Mulheres de Fé com um assunto maravilhoso. Se você assistiu a semana passada, você viu que nós estávamos falando aqui, não é, sobre o caráter de Deus, sobre conhecendo mais a Deus, sobre os atributos desse Deus tão poderoso e maravilhoso. E nós estamos aqui para dar continuidade por conta, queridos, uma imensidão de pessoas que têm informações de Deus, mas não o conhecem como verdadeiramente Ele é. E eu gostaria de começar hoje falando com você a respeito do caráter. O que é que você entende por caráter? Né? Quando é que você diz que alguém tem caráter? Porque se você pensar comigo a respeito desse tema, eu acredito que algumas coisas que nós temos, que algumas pessoas têm atribuído a Deus, vai deixar de atribuir. Eu costumo dizer que as pessoas estão colocando algo na conta de Deus que Ele não deve. Por quê? Por não ter o conhecimento do Deus da Bíblia, né? E aí eu estava procurando a respeito num dicionário secular, no Aurélio. Se você pegar aí na sua casa, você vai ver o que significa no dicionário Aurélio a palavra caráter. O que é caráter? E ele diz lá, é o conjunto de qualidades boas ou más de alguém. Presta atenção a isso, isso já me chama a atenção. Qualidades boas ou más, não é boas e más. Então isso me mostra que uma pessoa, para ter caráter, ela é boa. Se ela misturar com boa e ruim, ela já deixa de ter caráter, né? Então, por que eu estou falando uma pessoa? Porque Deus é uma pessoa. Ele é a primeira pessoa da Trindade. A segunda pessoa é o Deus Filho e a terceira é o Deus Espírito Santo. Então, nós estamos falando aqui de uma pessoa que tem caráter, né? Apesar dele ser o Deus Todo-Poderoso, nós sabemos que os atributos de Deus não se chocam um com o outro, né? Ele é o Deus Todo-Poderoso, sim. Ele é santo, sim, mas na medida que ele é santo, ele é bom, né? Na mesma medida de uma coisa para outra. Ele não pode ser santo e ao mesmo tempo ruim, né? Ele não pode, porque caráter é um conjunto de qualidades boas ou más de alguém. Então, o que eu quero te dizer? Caráter é aquilo que a pessoa é hoje e é amanhã. Eu não sei se você já lidou com alguém sem caráter. Uma pessoa que não tem caráter é uma pessoa que você lida com ele hoje, ele está tudo bem, mas amanhã você não sabe como lidar, porque não sabe como ele amanheceu. Porque tem pessoas que vivem nesses altos e baixos, né, assim? E aí, o que eu quero te dizer? É que a Bíblia diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e será para todo sempre. Isso fala de uma estabilidade. Por que eu posso confiar em Deus? Porque Ele é estável. Aquilo que Ele era ontem, Ele é hoje e vai ser para todo sempre. Ele não pode mudar, Ele não pode variar. Então, o caráter também é aquilo que você pode atribuir a alguém pela maneira como ele age, pela maneira como ele faz, fala e reage. E eu quero te dizer uma coisa, sabe que a reação de alguém fala mais do caráter dele do que a própria ação? Não é verdade? Exemplo. Eu, para agir, eu posso premeditar. Eu posso colocar na minha mente, né? Quando eu encontrar fulano, eu vou dizer isso, né? Eu vou falar aquilo, eu vou isso, então eu ajo. Mas a reação é algo que simplesmente se coloca para fora o que está dentro. Então, a minha reação fala mais de mim, do meu caráter, do que a minha ação. Aí vamos trazer isso para o caráter de Deus, né? Nós sabemos que Deus fez o homem lá no Éden, e Deus fez o homem para ser a imagem e a semelhança dele, para refletir quem ele é. E Deus colocou o homem na terra, né? Deus deu uma ordem expressa para o homem. De toda árvore que existir no jardim você pode comer livremente, porém, da árvore do conhecimento do bem e do mal, você não coma, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Olha que Deus de caráter. Ele já estava prevenindo e dando uma ordem expressa e clara. Deus, ele não é aquela pessoa duvidosa, que diz algo para ficar nas entrelinhas alguma dúvida. Ele é claro, objetivo. E ele disse isso, você não faz isso, porque se você fizer, a consequência vai ser essa.
E se você tem um pouco de conhecimento de Bíblia, você sabe que, e se você não tem, você vai saber hoje, que Deus, toda tarde, na viração do dia, ele vinha ter comunhão com Adão. É muito interessante isso, porque ele fez o homem para ter comunhão com ele. Mas quando o homem desobedeceu aquela ordem expressa de Deus, mesmo depois de ter desobedecido, Deus veio ter essa comunhão com ele. Não é interessante? Por quê? Porque quem tem caráter não muda. Uma pessoa que tem caráter não é mudada pelo que o outro faz. Ele continua sendo a mesma pessoa. Você entende? Então, Deus, ele fez o homem para ter comunhão com ele. E mesmo depois que o homem pecou, ele veio. Porque aquilo que eu faço, que você faz, não altera quem Deus é. Você entende isso? Às vezes as pessoas pensam que, olha, se eu fizer isso, Deus está magoado comigo. Se eu fizer isso, Deus está chateado, pronto para me fulminar. Eu quero te dizer, nada do que você faça altera quem Deus é. Porque quem tem caráter não é alterado por nada nem por ninguém. Aí você pode me dizer, poxa, Rosana, quer dizer que se eu orar, né, eu não vou mudar em nada o que Deus pensa ao meu respeito ou o que Deus vai fazer para mim. Querido, tudo que você faz altera quem você é. A Deus não. Deus continua sendo bom. Deus continua sendo soberano, Ele continua sendo Deus, Ele continua no trono, independente do que Rosana faz ou deixa de fazer, entende? Foi por isso que Ele veio. Agora, o que eu faço altera quem eu sou. Se eu ler Bíblia, quem é que vai ser alterado para melhor? Eu. Se eu congrego, quem vai ser melhor? Eu. Você entende? Então, e Deus? Deus continua sendo quem Ele é, independente do que eu faço. Eu só quero que você entenda o caráter estável que Deus tem, para que você possa confiar nele todos os dias da sua vida. Porque se você já provou da bondade de Deus ontem, fique certo de que Ele está pronto para manifestar a bondade dele hoje. E amanhã também. E enquanto existir você na terra ou na eternidade, Deus vai continuar sendo bom. Né? Então o homem pecou, Deus continuou vindo. Né? Aí você diz assim, sim, mas o homem foi expulso do Éden. Na verdade, o homem sofreu uma consequência de algo que ele fez, né? Por uma desobediência de uma ordem expressa. Mas Deus não mudou, ao ponto de que Deus continuou amando do mesmo jeito, né? Providenciando, trazer o homem para a mesma posição, porque o que o homem fez levou ele para longe de Deus. Mas Deus passa todo o tempo, anos e milhares de anos, para resgatar o homem, para vir de novo para a presença dele, que era de onde o homem nunca deveria ter saído, né? Por isso que hoje nós podemos ter acesso a essa presença tão gloriosa. Então, o que é que eu quero te dizer, né? A reação de Deus foi de amor. E às vezes as pessoas fazem as coisas e tem uma consequência do que faz, porque a Bíblia diz que tudo que o homem planta, o homem colhe, né? E às vezes o homem está diante de uma colheita, né, de algo que ele fez, e ele está achando que é Deus punindo. Tem um versículo em Provérbios, no capítulo 19, no verso 3, que diz assim: a estultícia do homem perverte o seu caminho, mas é contra Deus que o seu coração se ira. E eu pergunto, né, Adão poderia ter se irado contra Deus? Né? Porque foi a própria estultícia dele que perverteu o caminho dele, não é assim? Então, às vezes as pessoas estão passando por coisas e estão dizendo, mas é porque tudo é do jeito que Deus quer. Eu gosto muito de dar exemplos bem naturais, né? Deixa eu te dar um exemplo bem natural. Imagine um rapaz, ele simplesmente vai para uma boate, ele se embriaga, e ele sabe porque sabe, consciente de que não pode dirigir embriagado, mas é aí... E não importa o que digam, não importa o que o pai aconselhou, o que a mãe aconselhou, o que os amigos disseram, ele pega a chave do carro, ele sai nesse carro embriagado e pense se por acaso ele atropela uma moça e mata essa moça, né? De repente esse homem está diante de um julgamento, porque o final dele aí vai ser um julgamento. E ele vai estar diante de um juiz. Só que nesse juiz, nesse julgamento, a família da moça está lá clamando por justiça, né? A família do rapaz está lá clamando por misericórdia. E diante desse juiz, né, esse juiz simplesmente bate o martelo e diz assim, libera uma sentença: você é culpado.
né? Você vai passar um tempo cumprindo uma pena por causa do erro que você cometeu. E aí, queridos, eu pergunto para você, esse juiz, ao dar esse julgamento, como você considera isso? Né? Que ele foi bom ou que ele foi ruim? Né? Ok. Agora, se eu disser para você que o juiz era o pai do rapaz, vamos supor que era o filho do juiz que fez isso. Mas esse juiz, por ter caráter, ele tinha que liberar uma sentença, né? Ele tinha que ser justo. Agora, a minha pergunta é, a sentença que ele liberou de culpado, né? Foi ele o responsável pela culpa? Porque, o que é que eu quero te dizer? Que às vezes as pessoas estão colhendo coisas que plantaram e achando que foi porque Deus quis. Não, foi Deus que permitiu. Eu pergunto, a culpa que esse rapaz levou, foi o pai dele que permitiu? Foi o juiz que permitiu? Né? Foi o juiz que foi culpado? Porque quando o povo fala assim, Deus permitiu, é mais no sentido causativo, como se o próprio Deus tivesse causado aquilo. Você entende? E eu quero te dizer, querido, que tem muita coisa. Por isso que eu digo, tem coisas que nós estamos colocando na conta de Deus, que Ele não deve. E você não pode culpar Deus de coisas que Ele não tem culpa, porque Ele continua sendo bom, né? E aí eu vejo esse exemplo como um ótimo exemplo de coisas que às vezes nós estamos colhendo, gente, por causa de má informação, por causa de não conhecer Deus como nós deveríamos conhecer, né? Por conta das nossas próprias atitudes. E às vezes nós estamos achando que Deus está nos punindo por causa de uma sentença que chega na nossa vida. Gente, tudo que nós fazemos, existe um memorial diante de Deus. Tudo que nós fazemos são sementes que são lançadas, né? Tudo que nós dizemos são as sementes lançadas. Tudo está registrado exatamente assim. E eu quero te dizer que se você conhecer o caráter de Deus e conhecer quem Deus é, tem coisas que você nem vai agir diferente. Por quê, Rosana? Porque você vai ver que Deus chamou você para ter a mesma natureza dele, para ser imagem e semelhança dele. E quando nós conhecemos quem Deus é, a bondade dele é tão grande que nos constrange a não ser diferente do que ele é. E aí as pessoas às vezes ficam, como nós falamos no programa passado, achando, mas Deus é um mistério, Deus é misterioso, como é que a gente pode conhecer Deus? Tem um versículo lá em Hebreus, no capítulo 11, no verso 3, no verso 1, Hebreus 1, verso 1, diz assim, falando que Deus, durante muito tempo, ele tentou se mostrar para o homem, né? Tornar-se conhecido. E a Bíblia diz assim, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Gente, pensa comigo. Eu acredito que uma pessoa que fala muitas vezes e de muitas maneiras é porque quer ser conhecido. É porque quer ser ouvido. Você concorda? Quem não quer ser ouvido e conhecido nem fala. Mas a Bíblia diz que ele falou muitas vezes, né? Antigamente, na antiga aliança, aí diz aos pais, né? E falou também pelos profetas. O que isso quer dizer? Moisés era um pai. Moisés veio, era uma tipologia do que Cristo ia fazer por nós, para resgatar o homem de toda escravidão. Então, o pai Moisés, Deus falou por intermédio dele, mas não falou só por intermédio dos pais. Quais foram os pais que a Bíblia fala? Pai Abraão, Noé, né? Moisés são pais espirituais que Deus levantou para falar por intermédio deles, né? E falou também pelos profetas. Quem eram os profetas? Elias, Eliseu, tem os profetas maiores, Jeremias, né? Tantos profetas passaram por aqui sempre, Isaías, falando o que Deus queria. Mas olha o que a Bíblia fala, né? A respeito, no 2 ele diz assim, nesses últimos dias ele nos falou pelo Filho. Então, por que agora ele fala pelo Filho? Porque os pais, gente, os homens da antiga aliança, eles falavam de Deus, mas eles não tinham na totalidade a revelação de quem era Deus, né? Como Jesus, como Filho teve. Você entende? Então, a Bíblia diz que
a antiga aliança era uma sombra dos bem-vindores. Sabe que muita coisa pode estar escondida atrás de uma sombra, não é verdade? Mas aí a Bíblia diz, quando diz assim, nos últimos dias ele nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então ele está falando que Jesus assim veio falar nesses últimos dias com muita clareza a respeito de quem Deus é. Como foi que Deus falou através de Jesus? Vamos pensar comigo. Quando Jesus veio nessa terra, a Bíblia diz que ele veio nos revelar quem Deus é. Né? Revelar. Né? E quando você manda uma foto para revelar, você vê as coisas com clareza. Então Deus quis se mostrar com clareza quem ele era. Como foi que Deus falou por Jesus? Lembra daquele cego, quando chegou para Jesus, que disse assim, Senhor, se quiserdes, pode purificar-me. Por que aquele leproso, ele disse assim, o leproso, né, primeiro? Se quiser, por que ele disse se quiserdes? Porque na antiga aliança, o povo não tinha clareza, né, se Deus queria ou não curar. Era aquele Deus, se Deus quiser, faz isso, se Deus não quiser. Aí ele chega, se quiser. Aí Jesus agora, Deus fala pela boca de Jesus, quero, fico limpo. Você entende como é que hoje nesses últimos dias, Jesus fala pelo Filho? Era Jesus dizendo, quero. Agora não tem mais o se quiseres, agora a gente sabe que ele quer. Então Deus falou pela boca do Filho, eu quero, fique limpo. Foi como o cego, né? O cego fez exatamente também isso. Ele disse exatamente, Senhor, se podes. Por quê? Porque o povo também na antiga aliança tinha dúvida do que Deus queria, do que Deus podia. E Jesus disse assim, né, que podia, que ele encheu, eu quero, veja, eu quero que você veja. Então Deus estava falando pela boca do Filho. Quando aquele povo estava passando necessidade, que os discípulos disseram, despede do povo, para que eles comprem comida para eles, Jesus disse, não despeça não, manda eles sentarem, que a gente vai dar pão para eles. Ali Deus estava falando pela boca do Filho, eu quero suprir. Então tudo que Jesus fez, gente, falou, era Deus falando por intermédio da boca de Jesus, o caráter dele. Então eu quero te dizer, né, que Deus, ele quer verdadeiramente suprir, ele quer curar. Hoje você não precisa mais ter dúvida, será que Deus quer me curar? Se Deus quiser me curar, se Deus quiser, não precisa mais. Quando é que você pode usar essa palavra? Se Deus quiser. Você pode usar isso, por exemplo, a respeito de uma viagem. Por quê? Porque não está na Bíblia. Por exemplo, né? Dia 5 de fevereiro, você vai para a Bahia. Não está escrito na Bíblia. Então, se não está escrito, você pode dizer, se Deus quiser, eu irei, né? Mas, querida, a respeito do que está escrito, que Jesus falou, confirmou a vontade de Deus, nós não precisamos mais dizer se Deus quiser. Entende? Então, a gente não precisa mais dizer se Deus quiser me curar, né? Se Deus quiser me prosperar, se Deus quiser me suprir, não precisamos mais. Você vai sair hoje dessa aula sabendo, né, desse programa, Ele quer. Por quê? Porque Jesus falou. E Ele falou pelo Filho nesses últimos dias, né? É exatamente isso. Então, a Bíblia diz também, aqui no verso 3, que Jesus é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata de quem Deus é. Meu Deus do céu. Como é que se eu quero conhecer Deus, é só olhar para Jesus, né? Aí eu pergunto, aonde foi que Jesus passou que matou? Aonde foi que Jesus passou que deu doença para o povo? Aonde foi que Jesus passou que castigou? Aonde foi que Jesus passou que o quê? Sei lá, pensa numa coisa aí, né? Que disse assim, não, vai passar fome para aprender. Aonde foi? Então, o que Jesus fez, ele é a expressão exata, gente. Ele é o resplendor da glória. Quer ver a glória de Deus? Olha para Jesus. Jesus resplandeceu a glória de Deus aqui na terra, né? Essa palavra resplendor, no original que a Bíblia foi escrita, que na Nova Aliança foi no grego, é charáter. Essa palavra no grego quer dizer assim, figura estampada, expressão exata. Então pensa aí numa figura estampada. Jesus é aquela figura estampada de quem Deus é.
né? Deus foi visto aqui na terra por intermédio de Jesus. Sabe que na antiga aliança o povo não podia ver Deus face a face? Não podia, não. Mas Jesus veio, né? E se mostrou cara a cara, face a face. E se você olhar, você vai ver que Jesus não tem aquela cara carrancuda, né? Que o povo pensa que Deus tem. Olha só, gente. Sabe por quê? Rosana, como é que você tem tanta convicção? Queridos, as crianças gostavam de estar perto de Jesus, né? As crianças vinham para perto de Jesus, ao ponto dos discípulos querer tirar, e Jesus, deixe eles virem. Você já viu criança gostar de gente chata? Então isso já me mostra que Jesus não tinha cara de carranca, não tinha cara chateada, não tinha cara de mal, porque ele atraía até as crianças para ele. E essa é a figura estampada de Deus. Uma vez um jovem rico, né, chegou para Jesus e disse assim: bom mestre, que farei eu para herdar a vida eterna? E Jesus olhou para ele e disse: por que me chamas de bom? Bom só tem um. Bom é Deus. Queridos, como é que a gente não vai crer na bondade de Deus desse jeito? Né? Porque até a bondade que Jesus estava mostrando, que aquele jovem disse: o Senhor é bom. Jesus disse: não, é muito melhor. É Deus, melhor do que eu. É Deus. Eu acho que Jesus estava querendo dizer: eu nem estou sabendo refletir ele direito. Eu nem estou sabendo passar para vocês quem é esse Pai tão bom. Estou tentando passar, mas ele ainda é melhor do que tudo isso que vocês têm visto. Então, queridos, deixa eu dar falar com vocês aqui sobre teologia básica, né? A base da Bíblia. Qual é a teologia básica? Deus é bom e o diabo é ruim. Entende? Pronto. Para entender caráter de Deus, a gente tem que entender isso. Deus bom, diabo ruim. Diabo ruim e Deus bom. É simples, não é oi não, mas é simples assim. Não misture as coisas, né? Deus não pode ser bom e ruim. E eu acredito que quando Jesus teve aquela conversa com os discípulos, porque uma vez Jesus chamou os discípulos para uma conversa, e eu acredito que os discípulos não estavam entendendo muito bem as coisas, ainda estavam com aquela cabeça, aquela mentalidade antiga do Deus que eles conheciam, né? Aquele Deus carrasco. E Jesus chama, eu não sei se alguém já chamou você para uma conversa clara, para colocar o pingo nos is de algumas coisas, mas Jesus chamou os discípulos e disse assim: olha, vem aqui, deixa eu dizer uma coisa para vocês, deixa eu colocar as cartas na mesa, deixa eu colocar os pingos nos is e os pretos nos brancos. Vamos fazer assim, deixa eu dizer aqui com clareza algo para vocês. Aí Jesus disse para eles: olha, o diabo, ele veio somente para matar, roubar e destruir. Mas no mesmo versículo diz: mas eu também vim. Isso era Jesus colocando o preto no branco, o pingo nos is, né, dando clareza. Ele disse: mas eu também vim. E eu não vim para fazer isso que o diabo faz. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Então Jesus se separou. Jesus, ele se desconectou das obras das trevas. Jesus deixou claro as obras das trevas e deixou claro quem ele era. Ele veio nos trazer vida em abundância. Então, tudo na nossa vida que envolve morte, roubo e destruição não vem de Deus. Jesus deixou claro de quem era. Às vezes a gente, por não conhecer Deus, a gente está colocando tudo no mesmo pacote. Quem é Deus e quem é o diabo. E eu quero que você saia hoje daqui com consciência de que Deus é bom e quem tem caráter não muda. Ele foi bom ontem, ele é bom hoje e ele será bom para todo sempre. E se você não crê na eternidade, eu acho bom a partir de hoje você pensar nisso, porque ele é eterno e ele nos fez para ser eterno, porque ele nos fez imagem e semelhança. Assim como ele é eterno, eu e você somos eternos. É bom pensar para onde nós vamos quando passarmos dessa terra, né? Nós estamos aqui desfrutando da bondade de Deus, é bem verdade, mas na transição, quando a chave virar, né? Então, vamos continuar desfrutando da bondade dele ou vamos estar na mão daquele que veio matar, roubar e destruir? Pense nisso, né? Reflita a respeito disso. E aí, quando Jesus fala para os discípulos, né? Ele veio matar, roubar e destruir, Jesus também traz uma nota a respeito dele. Diz assim: eu o vi caindo do céu. Presta atenção. Aí, quando Jesus vai falar dele, Jesus disse: mas eu desci do céu. Uma coisa é cair, outra coisa é descer. Então, é muito claro, gente, a diferença
do diabo e de Jesus. Aí você pode dizer, Rosana, como é que eu posso dizer? Não acredito muito nesse negócio de inferno, de diabo. Queridos, deixa eu te dizer, se você não acredita e você está me ouvindo hoje à tarde, comece a olhar para dentro de você, olhar para o céu, a terra e o mar e tudo que Deus fez. Tem um Criador. E eu vou te dizer, mas do jeito que tem um Criador, na mesma proporção de que você vê tudo que Deus criou, você vê o mal. E o mal não é uma criação. O mal é uma inversão. Entende? Deus só criou o que era bom, né? A Bíblia diz que existe um anjo de luz chamado Lúcifer, existiu um anjo de luz chamado Lúcifer. A Bíblia é muito clara que diz que ele é um ser, ele foi um ser criado. Então, era anjo de luz, porque Deus só faz luz. E ele era um querubim da guarda ungido, unção quer dizer poder, ele era poderoso. Ele vivia com os ornamentos que Deus fez para ele quando ele foi criado. Isso está lá em Ezequiel 28, seria interessante você dar uma lida na sua Bíblia, né? A partir do verso 18, me parece. Deus não só o criou, mas criou também para ele as roupagens de ouro, de pedras preciosas, deu poder a ele, sabedoria, né? Ele era ungido, ele era bonito, né? E a Bíblia diz que ele era perfeito. Ele era um ser criado perfeito. Por quê? Porque tudo que Deus cria é bom e é perfeito. Até que se achou iniquidade nele. Então, a iniquidade nasceu no coração de Lúcifer e o perverteu, né? Por isso que eu digo para você, o mal não é uma criação. Deus não criou o mal, Deus criou bom. E aí houve uma inversão para o mal. Então, o mal não é uma criação, é uma inversão. Por que ele era Lúcifer e hoje ele é Satanás? Porque essa palavra Satanás quer dizer pelo avesso. Hoje ele é pelo avesso, contrário a tudo que Deus o criou para ser. Deus o criou luz, carregador de luz. Hoje ele é carregador de trevas. Você entende? Deus o criou bom, hoje ele é mau. Então, você precisa ler Bíblia para entender que existem os dois lados, o bom e o ruim. Mas o Deus verdadeiro que nós estamos falando aqui é o Deus que é somente bom e não tem nada ruim nele. Então, só para ficar bem claro para você, tá certo? Então, quando olhar para Jesus, você vê praticamente, né, e poderosamente o caráter de Deus. E como eu disse para você, os atributos de Deus não se chocam, nunca. Ele é tão poderoso quanto santo. Né? Ele não pode ser poderoso e aqui acolá mal. Ele não pode ser santo e aqui acolá trevas. Ele não pode. Ele é o que ele é. Né? Como a gente, Silvia leu no programa passado, quando ele disse para Moisés, eu sou o que sou. Ele não era, ele não será, né? Ele é o que ele é para todo sempre. O Deus eterno e todo-poderoso que criou os céus e a terra, criou a mim e a você, para sermos adoradores, filhos, né? E estar com ele para todo sempre. Então, gente, eu quero que você comece a pensar nessas verdades, né? Eu sei que eu tenho muita coisa aqui ainda para falar com vocês, mas eu quero encerrar, né? Só trazendo para você essa consciência de quem Deus é. E eu quero fechar dizendo para você que certa vez da antiga aliança, Moisés, ele pediu a Deus, ele disse, Senhor, mostra-me a tua glória. Aqui em Êxodo, no capítulo 33, no verso 18 e 19, a gente vê Moisés rogando e diz assim, Senhor, eu rogo-te, me mostra a tua glória. E olha o que Deus respondeu para Moisés, eu amo este versículo. Deus respondeu para Moisés assim, Moisés, eu farei passar toda a minha bondade diante de ti e proclamarei o nome do Senhor. Então, olha só, pensa. Moisés disse, me mostra a sua glória. Aí Deus disse, tudo bem, Moisés, eu passo diante de você a minha bondade. Então, a glória de Deus consiste no tanto
que Ele é bom, né? Então, se você quiser, como quando a Bíblia diz, né, que Jesus foi o resplendor da sua glória. Querido, Jesus foi tudo de bom.com. Aquilo era a bondade de Deus sendo expressa aqui na terra. E ainda hoje é, porque eu sei que ele andou aqui na terra como homem. Hoje ele é Deus. No dia que você chegar no céu, você vai conhecer, né, um Deus com o corpo de homem. E aí o plano de Deus era exatamente esse. Era ter um Deus no céu com o corpo de homem e homem aqui na terra com o próprio Espírito de Deus. Para ter essa conexão entre céu e terra até que a gente chegue lá para todo sempre. Então foi o que Deus disse para Moisés, né? Eu farei passar diante de ti, Moisés, toda a minha bondade. Então se você hoje deseja ver a glória de Deus, se você hoje deseja ver Pai, eu quero ver a tua glória, eu quero ver, eu não conheço Deus, a tua glória, eu quero ver esse Deus aí que essa mulher está falando aí. Então eu quero te dizer, Ele vai fazer passar diante de você toda a sua bondade. E sabe como a gente começa vendo a bondade de Deus? O confessando como Senhor e Salvador da nossa vida. Entendendo que Jesus veio aqui nessa terra como um homem, enviado por Deus, como Ele disse, eu desci do céu. O Pai o fez descer para me alcançar, para te alcançar no nível que a gente estava. E a Bíblia diz, queridos, que se a gente crer que Jesus veio aqui na terra, enviado por Deus como um homem, e naquela cruz Ele levou os nossos pecados, porque Ele me substituiu, Ele te substituiu. A Bíblia diz, se você crer no seu coração e abrir a sua boca e dizer assim, eu creio nisso e eu confesso, Senhor, da minha vida. A Bíblia diz, serás salvo. A condição para ter essa eternidade e para desfrutar da bondade de Deus aqui na terra, já neste momento, é ter esse reconhecimento. E só abrir sua boca e fazer de Jesus Senhor da sua vida. Aproveita esse momento, já que você está aí diante dessas câmeras, ouvindo, né, essa explanação. Talvez você nunca ouviu ninguém dizer que você precisava abrir sua boca para chamar Jesus para ser seu Senhor. Porque você já o crê, já tem Ele no seu coração. Você diz, mas eu creio de Jesus de todo o meu coração já faz muito tempo. Então eu só quero fazer essa oração com você. E eu quero que onde você está, você só diga isso. Diga assim comigo, Deus, eu creio que o Senhor enviou Jesus aqui nessa terra como um homem. E naquela cruz Ele pagou os meus pecados. E agora, com a minha boca, eu o confesso. Crendo com o meu coração, eu o confesso com a minha boca. Jesus Cristo, Tu és o meu Senhor e o meu suficiente Salvador. E se você fez essa oração, você vai começar imediatamente a provar da glória e da bondade de Deus. E eu creio em muita fome e muita sede no seu coração para conhecer esse Deus tão bom, mas tão bom, que te ama e te aceita e te acolhe como um filho que você é e Jesus te constituiu para ser nessa terra. Então eu deixo aqui, né, as minhas considerações a esse programa tão maravilhoso, a minha agradecimento, a sua atenção aí, né? E sabe, se você ouviu essa palavra e você foi alcançado de alguma forma, passa esse link, passa essa pregação na tua lista de contatos, passa para o povo. Gente, vocês precisam ouvir isso. Sabe, às vezes a gente passa tanta piada, tanto vídeo sem futuro. Então passa o que realmente interessa. A palavra de Deus, que é eterna. Um grande abraço e até a próxima vez.